Oi, criançada da videira e da célula, tudo bem? Eu sou a tia Mari e hoje eu vou estar contando mais uma história para vocês. Só que antes da história, eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que a gente vai ver o versículo que a gente vai decorar, certo? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que a gente vê nesse provérbio, né? Nós temos que prestar atenção nos nossos sentimentos e nos nossos desejos todos os dias, porque eles determinam se nós vamos ter vida espiritual ou se nós vamos ter morte espiritual. O que quer dizer isso? Vida espiritual é quando a gente está pertinho do nosso Jesus. E morte espiritual é quando a gente sai da presença dele. Então vejam bem com a tia. Se todos os dias a gente fica com raiva, fica fazendo briguinha, fica de birra, isso vai levar a uma morte espiritual. A gente vai se distanciar de Deus. Mas se a gente obedece papai e mamãe, se a gente obedece os mandamentos do Senhor, se a gente faz tudo direitinho, se a gente pratica o amor ao próximo, a gente vai ficar pertinho dele e nós vamos causar vida espiritual. Então, Deus sempre fala pra gente ficar vigiando o nosso coração. A gente tem que ficar atento no que a gente está fazendo todos os dias, no que a gente está criando dentro do nosso coração, se são sentimentos de amor ou de ódio, certo? Então, a história que a tia vai contar hoje fala sobre os perigos das riquezas. Antes da tia começar a história, a tia quer mostrar algumas coisas que a tia gosta bastante. A primeira coisa, eu gosto dos meus livros. Eu tenho um monte de livros. Eu amo esses livros. Eu sou apaixonada nesses livros. Sabe outra coisa que a tia gosta? Casa. Eu amo minha casa. Eu não quero que ninguém pegue na minha casa. Eu cuido dela bem bonitinho, eu não gosto que ninguém mexa na minha casa. Sabe outra coisa que a tia gosta bastante, a tia adora? É o notebook da minha mãe. Eu amo essa cor, eu amo ele, eu gosto muito dele. Nossa, pra caramba. Vocês já viram essas pessoas que são apegadas ao dinheiro, apegadas a casas, a carros, aos bens materiais? Não é pecado ter casa, ter carro, ter notebook, ter livro, não é pecado não. O problema é quando as pessoas deixam de adorar o Senhor e passam a adorar essas coisas, a adorar todas as casas que tem, as chácaras, as fazendas que tem, entendem? Então agora vocês abram lá no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 30, que a história que a tia vai contar é sobre um jovem rico que foi conversar com Jesus, certo? Então a tia vai pegar a Bíblia dela aqui e eu vou ler essa história para vocês. Vamos lá. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Amém? Então vamos lá. Nós podemos aprender 3 coisas com essa palavra. A primeira delas diz assim, ó: devemos buscar a Deus em primeiro lugar.
E nada pode estar tomando o lugar de Deus no nosso coração, que nem o jovem rico. O que tomava o coração dele? As riquezas que ele tinha. Mas se ele deixasse as coisas para trás, desapegasse das coisas que ele tinha, da riqueza que ele tinha, ele poderia ter bênçãos eternas lá no céu. E assim é conosco também. Se a gente deixar as coisas para lá, não é abandonar, é só desapegar, não ter amor eterno por aquelas coisas, pelos bens materiais e pelo dinheiro, o Senhor vai nos recompensar com bênçãos eternas, tá? A segunda coisa, todas as pessoas sentem um vazio dentro de si, que só pode ser preenchido com Jesus. Ele preenche toda a necessidade e vazio dentro de nós. Jesus sabia que aquele jovem achava que a sua felicidade era as riquezas que ele tinha, era o ouro que ele tinha. Ali na palavra a gente viu que ele saiu entristecido. Por quê? Porque ele era apegado ao dinheiro, entende? Ele achava que as riquezas preenchiam o vazio do coração dele, mas não, era Jesus que ia preencher. E ele não sabia disso. E também ele não quis isso. Isso envolve confiança. Quando a gente confia no nosso Deus, a gente sabe que mesmo a gente não tendo dinheiro, mesmo a gente não tendo casa, mesmo a gente não tendo carro, Deus vai suprir tudo que nós precisamos dentro de nós e tudo que a gente precisa fora. Se a gente precisa de comida, Deus vai nos dar. Se a gente precisa de vestimenta, Deus vai nos dar, certo? E a terceira coisa que a gente pode aprender, muitas pessoas não querem que Jesus faça parte de sua vida, pois sabem que precisarão abrir mão de algumas coisas para que o Senhor more dentro delas. Por isso que nós temos que orar por essas pessoas. Às vezes, aquelas pessoas, elas não querem abandonar os carros, abandonar entre aspas, não querem abandonar o dinheiro, não querem deixar de adorar essas coisas para seguir Jesus, porque sabe que vão ter que desapegar disso, né? Então, a gente tem que orar por essas pessoas, orar firmemente, porque assim como Jesus falou lá na palavra para eles, que Deus é o Deus do impossível, Ele pode realizar todas as coisas. Então, mesmo que a gente ache que aqueles ricos não vão ser salvos, eles podem ser salvos porque Deus pode fazer, entende? Deus é o Deus do impossível, certo? Então, agora a gente vai fazer uma oração para que essa palavra fixe no nosso coração, certo? Então, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e abaixem a cabeça. Senhor Jesus, Pai querido, eu venho agradecer por essa palavra no dia de hoje. Peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, a minha família, a minha casa, que o Senhor fixe essa palavra no meu coração e que eu nunca me esqueça da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não esqueçam de fazer as atividades, certo? Um beijinho para vocês e fiquem com Deus, criançada. Tchau, tchau!